Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia. O Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia é um podcast semanal produzido pela Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. São 8 episódios com relatos, experiências, sentimentos, sensações sobre a reinvenção e ressignificação das rotinas na universidade durante a pandemia do coronavírus. Professores, pesquisadores, gestores e alunos compartilham suas histórias em uma série de bate-papos especiais. E neste 4º episódio você vai conferir do presencial ao remoto, a realidade dos atendimentos em saúde. Salas de aula, laboratórios, auditório lotados, seminário para fazer, trabalho para finalizar, bate-papos no corredor para distrair. Esse era um cenário típico da vida compartilhada por estudantes e professores da UESB em um passado nada distante. Hospitais, enfermarias, centros e espaços de saúde também tinham um intenso fluxo de estudantes da área da saúde e colocavam em prática tudo o que estavam aprendendo dentro da universidade. O ano era 2020 e até meados de março, essa era a realidade dos estudantes Ana Luísa Santos e Gilberto Alves Dias, e também da professora e enfermeira Daniela Márcia Sampaio. Ao encarar a dura realidade imposta pela pandemia de Covid-19, estudantes e professores das áreas da saúde da UESB criaram alternativas para se qualificar, desenvolvendo estratégias que viabilizassem a volta dos atendimentos. Se o contexto pedia distanciamento social e as rotinas de estudo e atendimento precisavam acontecer de forma virtual, as telas dos computadores, notebooks e celulares ganharam mais significado e importância com a realização de webinários e também teleconsultas. E a gente começa o nosso bate-papo de hoje com Ana Luísa Santos Rocha Pinto, ela que é estudante do 6º ano de Medicina no campus de Vitória da Conquista. E a gente inicia, Ana, pedindo para que você traga como era a sua realidade antes da pandemia, que impactos foram trazidos pela Covid nas aulas e na sua rotina acadêmica. Antes da pandemia, era tudo assim, tudo livre para a gente, porque a gente não tinha nenhum impedimento em estar nos ambientes do hospital, já que não existia, né, o Covid-19. E aí depois isso foi mudando. Também, outra coisa também que era diferente é que os espaços eram maiores, por exemplo, as enfermarias eram o dobro do tamanho, principalmente de pediatria e clínica médica, porque não tinha esse espaço que precisou ser utilizado depois da pandemia, né? Mas, assim, os campos, na verdade, permaneceram os mesmos. O que mudou mais foi a nossa forma de lidar dentro do próprio serviço, onde a gente pode estar ou não, porque a gente, como estudante, não pode estar em contato com o Covid ainda. Mas eram os mesmos campos, né? No nosso caso de medicina, a gente trabalhava no hospital de base, no Exaú, nas unidades de saúde da família e no ambulatório da própria UESB, né, no CEUS. Também em outros serviços do município de saúde coletiva, né, CMS, mas era basicamente o mesmo. Só que só mudou assim, como a gente atua dentro do serviço. E as aulas também, Ana, mesmo fora da prática, enfim, como elas aconteciam antes, né? Como é que foi esse processo com a vinda da pandemia? As aulas também mudaram, mas assim, no meu caso não mudou muito, porque no curso de medicina a gente tem os primeiros 4 anos, né, que são teórico-práticos, mas assim, prática mais em ambulatórios, mais em laboratórios e as aulas. E depois, no 5º e 6º ano, são mais práticas mesmo, hospitalares, tem também o conteúdo teórico. Aí, nesse caso, esse conteúdo teórico ficou mais, né, nessa questão do EAD, que a gente utilizava mesmo fazer as aulas online. Só que, como a gente não tinha, assim, não utilizava, né, laboratório, essas coisas, aí não, assim, mudou tanto, né, porque a parte teórica, se não me engano, é só 20%. Então, o que a gente ficava mais era no hospital mesmo, que a gente já tinha autorização, porque era estágio supervisionado. Mas a parte teórica passou a ser também online. E antes, não. Antes a gente tinha aula na universidade mesmo, aula presencial, normal. Às vezes em laboratório de habilidade.
Certo, Ana? E agora a gente insere nesse bate-papo Gilberto Dias, ele que é residente do Programa Multiprofissional em Urgência e Emergência da UESB. Gilberto, eu queria que você contasse pra gente sobre esses impactos iniciais dentro da sua rotina. Você fez parte de uma turma que iniciou as teleconsultas, então eu queria que você falasse de uma maneira geral sobre a sua vida pessoal, profissional, acadêmica também. Eu acho que eu vivenciei e vivencio 3 momentos assim, bem diferentes. Inicialmente, eu estava no 10º semestre do curso de fisioterapia, com os atendimentos ocorrendo de forma normal nesse momento no Hospital Geral Prado Valadares da cidade de Jequié, e veio a pandemia. Então, assim que veio a pandemia, as atividades do curso de fisioterapia, como todos os outros cursos da UESB, elas foram encerradas. E naquele momento a gente tinha a esperança que tudo iria se resolver de forma rápida. No entanto, isso não aconteceu e muitos dos pacientes que a gente acompanhava eram pacientes com doenças crônicas, desde cardiopatias a doenças renais, passando por doenças osteomusculares, e a gente viu, sem o atendimento, esses pacientes piorarem o quadro de saúde. Piorarem a um ponto de precisarem irem às pressas para a emergência do próprio hospital. E vendo aquela situação toda, a minha turma refletiu que a gente não podia ficar de braços cruzados. Então, por parte dos alunos, nós desenvolvemos um projeto de teleconsulta em fisioterapia, com todo o aporte legal frente ao Conselho de Fisioterapia e também da instituição UESB, juntamente com a Secretaria de Saúde do município de Jequié. E desenvolvendo esse projeto, nós vislumbramos atender tanto pacientes que já eram atendidos pelo serviço de fisioterapia, como pacientes que foram acometidos pela Covid-19 e tiveram sequelas, desde sequelas respiratórias a sequelas motoras, dentre outras, como também pacientes que tinham outras comorbidades que não conheciam o atendimento de fisioterapia, mas necessitavam deste acompanhamento. Então, eu saí do campo prático quando eu digo isso, literalmente, do toque com o paciente, do acompanhar esse paciente presencialmente, para o remoto, né, para o online. E assim, foi uma experiência incrível, porque foi um momento que a gente tinha que se superar, a gente tinha que fazer alguma coisa por esses pacientes, e a gente se superou muito, e a gente viu resultados extremamente positivos, e refletimos que frente a um momento tão conturbado, a gente poderia fazer muita coisa, mesmo que não fosse de forma presencial. Então, assim, isso veio a somar muito na minha formação, tanto enquanto fisioterapeuta como enquanto pessoa também. E hoje eu já vivencio uma experiência diferente, né? Eu estou nesse momento, enquanto residente do programa de urgência e emergência com ênfase em intensivismo, eu retorno ao atendimento presencial, tanto na urgência e emergência do Hospital Geral Prado Valadares, quanto nas unidades de terapia intensiva para a Covid. Então, eu volto a ter novamente a possibilidade do atendimento presencial. E assim, uma coisa vai somando a outra. A parte remota me ensinou muito, e assim, coisas que eu emprego hoje também no presencial, desde o acompanhamento após a saída desse paciente do hospital, até mesmo o convívio desse paciente dentro do hospital com os seus familiares, uma vez que, infelizmente, ou talvez, melhor dizendo, felizmente, as visitas presenciais não são possíveis nesse momento. Perfeito, Gilberto. Agora, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais desafios. Assim, eu tiro por mim, assim, quando eu soube da informação da pandemia, a gente não tinha uma dimensão de como é que seria, enfim. É quando você vê tudo parado, né? O que veio na sua mente, quais foram os primeiros passos seguidos por você. Hoje, como é que você já encara esses desafios? Que adaptações foram necessárias? Qual é a avaliação que você faz, tanto aí nesse âmbito pessoal, como também dentro da parte dos estudos, na parte profissional? Não sei se seguindo e estando mais na linha de frente, a gente teve muito essa questão, né, dos profissionais de saúde também atuando, enfim. Como é que você avalia aí toda essa situação?
No primeiro momento, logo quando começaram a aparecer os primeiros casos aqui na Bahia, teve um dia que a gente estava no hospital de base, nosso estágio normal, e aí veio um pedido, né, da UESB para a gente esvaziar os campos de estágio no mesmo momento. A gente saiu assim, no meio mesmo, deixou tudo lá, que era para esvaziar os campos imediatamente. E aí, nesse primeiro momento, assim, a gente ficou muito temeroso, né? Não só por questões, assim, do ensino, mas pelo que estava acontecendo mesmo, tudo muito incerto, e a gente via assim a situação como era, né? Às vezes quando a gente precisava de um paciente para ir para UTI, como a gente precisava correr atrás de uma vaga, e aí a gente ficava imaginando, meu Deus, como é que vai ser agora para frente, uma doença que demanda tantos recursos. A gente ficou muito temeroso assim, nesse primeiro momento, imaginando como seria, mas assim, jamais imaginando que tomaria a proporção que tomou. Quando a gente saiu realmente assim, pensando que ia ser algo de 15 dias, um mês. E foi passando o tempo, e nessa a gente ficou 8 meses, né, parados, porque outros cursos adiantaram, né, antes, pelo EAD, mas a gente não tinha possibilidade de adiantar para o EAD porque a gente estava basicamente na prática mesmo. E, assim, além dessa questão geral mesmo, né, todo o medo, toda a ansiedade e tristeza por ver tudo que estava acontecendo, tinha toda essa ansiedade sobre a nossa situação também, né, dentro da universidade, estávamos parados, e muitas pessoas assim, passando por dificuldades mesmo, assim, do próprio psicológico, financeiras, porque estavam pagando aluguel e tudo, assim, tá estudando, e as famílias, né, às vezes cobrando alguma posição, assim, que a gente não podia ter posicionamento nenhum, né? Só esperar mesmo, porque não era algo que era sobre a gente, né? É algo mundial e algo muito sério que não deve ser pensado de forma pessoal. Foi um período muito, muito difícil. A gente não imaginou que ficaria tanto tempo parado, né? Nós estamos quase 9 meses parados. E aí, quando a gente retornou, a gente ainda retornou com medo, claro, mas a gente enfrentou assim, a gente foi ocupando o espaço que era permitido, poucos espaços eram permitidos logo no início, e a gente foi voltando mesmo assim para poder ir ocupando. E assim, conforme o tempo foi passando, a gente foi se acostumando melhor com a situação. Claro que ainda todo mundo tem medo, porque, né, ninguém quer entrar para estatística, ninguém quer ser mais um, mas assim, tomando todos os cuidados, a gente tem, né, feito nosso serviço. Até hoje, pelo menos da minha sala, ninguém, né, se infectou no hospital, nem nada, né, a gente toma cuidado. Felizmente, a gente conseguiu ser vacinado, né, logo no início, assim, porque abriu para estagiários da saúde, né, acho que foi em abril mais ou menos, então a gente conseguiu ser vacinado porque a gente estava, né, dentro do hospital, mesmo que não em contato direto, a gente estava. E assim, as dificuldades existiam, né, o medo, algumas pessoas moravam com familiares idosos ou que tinham comorbidades, a gente não conseguia ter o mesmo grau de aprendizado que antes, mas o aprendizado é diferente, né, e não deixa de vir. Outra dificuldade pessoal que eu tive foi com essa questão do EAD, as poucas aulas que tinha, né, por EAD, eu, assim, não consigo me adaptar muito bem a EAD, né? A gente tenta, mas assim, não é algo que eu consigo ficar a minha atenção igual antes, mas a gente vai se adaptando. Só que, assim, não é a mesma coisa. A gente acaba reduzindo nossa carga horária, porque tem que dividir os grupos, né? Porque não pode ter tanto estudante nos campos, com toda razão, e a gente tem que compensar a carga horária de outra forma, assim. A universidade, o colegiado, todo mundo se esforçou bastante mesmo para permitir que a gente voltasse, estivesse de novo atuando, até porque nessa situação é importante estar em claro, mas também faz diferença para a população. Por exemplo, o ambulatório lá da UESB, ele é vinculado à central de marcação da prefeitura, então muitas especialidades do município são supridas lá pelo ambulatório, e esse serviço ficou muito tempo sem estar atuante, então essas vagas já estão de volta aí para a população, atendendo a população, então também tem essa importância social, né, e prazeroso nesse momento ver que em meio a tudo isso a gente consegue de alguma forma estar atuando socialmente também. Realmente, né, a gente se viu tendo que reinventar e fazer tudo da melhor maneira possível. Agora, Gilberto, eu queria que você começou a mencionar sobre esse processo de atendimento telepresencial e agora dentro do intensivismo, do início de ações presenciais, eu queria que você relatasse mesmo e dissesse dos desafios enfrentados, das dificuldades, em como você lidou com toda essa situação, aí as pessoas, os profissionais da saúde que você convivia também, né, como é que você pode avaliar todo esse cenário e as diferenças entre o virtual, o teleatendimento e o atendimento presencial. Certo, Aline. Então, em meio à pandemia, seja o atendimento
remoto, seja o atendimento presencial, ambos se tornam muito complexos, porque a gente se vê na frente de uma patologia, de uma doença, que a gente conhecia muito pouco e que a gente ainda conhece muito pouco sobre essa doença. Então, assim, a primeira questão, seja remota, seja presencial, é como tratar o paciente com Covid-19, porque a gente não sabia muita coisa sobre, principalmente no início da pandemia. Então, seja no presencial ou no remoto, a primeira maior dificuldade em relação ao paciente que eu vi foi essa: como tratar uma doença que a gente conhece muito pouco e que aí as notícias, né, as informações, elas vão fluindo de forma muito rápida e às vezes de forma muito contraditória e tomando uma proporção política muito grande. A gente começa a perceber que as condutas, elas não passam mais a serem baseadas em evidências científicas, mas sim em lados políticos. Então, tanto no modo remoto quanto no modo presencial, a gente tem essa dificuldade muito grande de como tratar. Hoje isso está mais facilitado porque, comparado com há alguns meses atrás, a gente tem mais informações sobre a patologia e como ela vem se desenvolvendo. Apesar de cada vez mais a gente ter a variação de cepas e cepas mais potentes. Fora essa questão da conduta, o que eu percebo que, e agora tem diferença do remoto para o presencial, foi as pessoas do meu curso inicialmente abraçarem a proposta, porque a fisioterapia ela é vista como a profissão do toque, né? A profissão do contato. E aí, como é que a gente vai fazer isso sem tocar? Como que a gente vai fazer isso de maneira virtual? Então, teve que ter todo um processo de capacitação, de conhecer outros lugares que estavam tentando alternativas parecidas, outros profissionais, e realmente capacitar e ter a coragem. E aí, quando a gente viu que dava certo e funcionava muito bem, que a gente via bons resultados, então a gente conseguiu avançar muito. Então, assim, o amadurecimento, a aceitação de coisas novas, a aceitação de grandes desafios. Então, teve esse impacto muito grande na parte remota, porque era algo novo, uma modalidade nova e algo novo em relação à patologia, né? O que a gente tem de armas para ajudar a combater a doença, a melhorar a saúde da população. E agora, no modo presencial, um grande desafio que a gente tem é como as pessoas, os nossos pacientes, lidam com a doença e como os familiares dos nossos pacientes também lidam com essa doença e até mesmo como que nós profissionais de saúde lidamos com isso. Porque a Covid, ela é uma doença que ela nos surpreende a cada dia. Eu já tive vários pacientes que esses pacientes chegaram conversando, falando com o que a gente chama de hipoxemia silenciosa, que é quando a saturação, né, que é a oferta de moléculas de O2 no organismo, ela vai diminuindo e nem o próprio paciente percebe, né? Então, se não for o monitor, se não forem os aparelhos do hospital, esse paciente não vai perceber. E aí o paciente chega por causa que o teste deu positivo, ou por causa que teve contato com alguém, e etc. E aí esse paciente chega lúcido, orientado, conversando, ele conta a história da vida. Eu já tive pacientes que foram internados na UTI faltando 15 dias para a colação de grau. Eu já tive pacientes que eram mães de 3 filhos, com filhos menores que 1 ano de idade. Eu tive pacientes que eram pais de família. Enfim, eu tive pacientes que, acima de pacientes, como qualquer pessoa, são a história e o amor de outras pessoas. E eu vi esse paciente chegar bem, eu vi esse paciente evoluir com piora e ser colocado no que a gente chama de interface helmet, que é um capacete com oxigênio pressurizado, que era utilizado principalmente na região da Europa e agora com a pandemia chegou ao Brasil. Eu vi esses pacientes não resistirem ao helmet e precisarem ser entubados. Eu vi esses pacientes avançarem de pneumonia viral, evoluírem para pneumonia bacteriana,
Eu vi os rins desses pacientes começarem a falhar, eu vi esses pacientes irem para hemodiálise e eu vi números desses pacientes irem a óbito. Então fica aquela questão, a gente recebeu uma pessoa que estava bem, mas a doença foi tão banal que nada pôde segurar. E aí a gente acaba, não tem como não se frustrar, não tem como não ficar triste, por mais que a gente sabe que a gente não vai salvar todas as vidas. São situações bem complexas. Então, o familiar que se despediu de um parente na emergência do hospital e subiu para a UTI e talvez aquela despedida foi a última vez que aquele familiar viu aquele paciente. São familiares que antes de serem entubados ou antes de ir para o Helmut, fizeram uma videochamada com a equipe de psicologia, se despediram dos seus familiares e falaram coisas que às vezes eles nunca disseram pessoalmente, como eu te amo, como eu gosto de você ou coisa parecida, e aquela foi a última vez que aquelas pessoas se viram. Como também eu tive pacientes que tinham problemas familiares, que há 5 anos não conversavam com o irmão ou coisa parecida, e através de um vidro que, né, separava esse doente, o isolamento, né, que tem uma parede de vidro, esses problemas de relação de 5 anos foram resolvidos, uma vez que o familiar que não estava com a patologia ficava do outro lado do vidro e pelo outro lado escrevia em um papel e pedia perdão ao seu familiar. E o doente que estava do outro lado perdoava, respondendo também com o papel. Então são situações muito difíceis que a gente percebe agora no presencial, né? Eu percebo isso no presencial e na unidade de terapia intensiva. Então são esses os desafios. Certo, Gilberto. Realmente, né, são situações que acho que a gente não imaginava nunca presenciar e é muito difícil de lidar, né? Muito sofrimento, muita adversidade mesmo. Agora, meninos, para a gente finalizar, Ana, eu queria que você deixasse mesmo quais foram as lições aprendidas por você, que mensagem que você deixa. O que ficou assim, no final, para mim, foi a importância que existe da gente se colocar no lugar dos outros, pensar de forma coletiva, porque mais do que nunca eu percebi que a saúde, de uma forma geral, ela não é pessoal. Não adianta eu cuidar de mim e não me preocupar com o outro. E isso não é só em relação ao Covid, é em relação a tudo. Foi com o Covid que isso deveria ter sido percebido, mas algumas pessoas perceberam, como por exemplo eu percebi. Então a importância de cuidar do outro para cuidar dos meus, para cuidar de mim, porque era a única forma que existia. E tanto foi que a dificuldade de compreensão disso pelas pessoas, nós estamos da forma como nós estamos hoje, além de outros fatores. E perceber assim, a importância da vida, porque hoje eu vejo aquele hospital lotado de Covid, de tudo, eu vejo algumas pessoas lutando mesmo para viver, para sair daquilo. Hoje mesmo eu tive assim, uma experiência muito grata de ter visto uma paciente comemorando um ganho assim, que a gente imagina tão pequeno, pensando em quem está com sua saúde plena, mas para ela foi uma grande coisa. Ela assim, sofrendo, mas conseguia sentir aquela emoção, ser grata por aquilo, porque ela estava lutando realmente para viver. Então, assim, lutar pela vida sempre, tentar viver da melhor forma possível, porque em um momento tão difícil como esse, tem gente fazendo de tudo para conseguir viver e viver bem, e viver com saúde, enquanto outras pessoas, às vezes, não estão valorizando, não estão fazendo o mínimo que podem fazer para ajudar, né, que a gente consiga vencer isso. E assim, por mais clichê que seja, né, como eu moro sozinha aqui em Conquista, eu fiquei esses 9 meses dentro da casa da minha família e assim, tinha muito tempo que eu não passava esse tempo com meus pais, e aí foi um momento assim também que, apesar da tristeza de tudo, porque eu perdi familiares, Covid, apesar de tudo, assim, reaproximar da família, perceber a importância que tem, até porque o medo de perder às vezes faz a gente valorizar, né? Valorizar a universidade, às vezes a gente reclama, ai, estou atrasada, ai, universidade pública falta isso, falta aquilo, mas assim, a falta que fez, o quanto eu percebi que foi grande o esforço para que a gente conseguisse voltar, a gente conseguisse estar lá como a gente está agora. Eu fico muito feliz, assim, muito orgulhosa de estar, né, na minha faculdade, gosto demais. Depois da pandemia, eu acho que eu percebi mais ainda, assim, o quanto eu sou grata por estar aqui onde estou. A valorização também da ciência, né, que a gente vê
o quanto é a única coisa, na verdade, que tem nos salvado, né? No meio de todo esse caos, é a única coisa que tem salvado, né? A vacina produzida em tempo recorde, que se não fosse ela até hoje, a gente estaria aí, nada estaria controlado, né? No mundo inteiro. Com medicamentos, tanto estudo, acho que nunca teve tanta produção científica, e isso, assim, é de dar orgulho. Então, assim, é um período de muita tristeza para todo mundo, e assim, é até difícil enxergar alguma luz no fim do túnel, mas eu me apeguei a essas pequenas coisas que eu tenho visto diariamente. Realmente, acho que todos nós estamos dando mais importância a coisas que a gente nem vislumbrava, nem percebia antes. Agora eu passo a palavra a Gilberto, exatamente para ter essa reflexão final, sobretudo dos aprendizados, da lição que fica, da mensagem que fica. Então, com certeza, a primeira coisa que fica é a valorização da vida, né? Que é mais do que nunca a pandemia escancarou que a gente precisa viver as pequenas coisas da melhor forma possível. A gente não sabe até quando, principalmente agora, as pessoas que a gente mais ama vão estar com a gente. E a outra coisa que eu vejo que, para mim, eu aprendi também é que ficar com os braços cruzados não resolve nada. Então, assim, quando a pandemia começou, eu tive o mesmo pensamento que muitos. Vai passar rápido, logo logo vai acabar e a gente vai voltar. Só que não acabou. Foi aí que eu vi um dos meus pacientes ir parar na emergência, por conta de uma crise hipertensiva que ele não tinha dado continuidade ao tratamento, nessa situação, tratamento fisioterapêutico. E aí eu pensei, ficar com os braços cruzados não adianta, então a gente tem que fazer alguma coisa. Naquele momento, as teleconsultas e também muitas situações, neste momento, um dos melhores caminhos que a gente tem para resolver nesse momento. Talvez não seja o melhor, mas para o momento é o melhor. Então, ficou essa lição para mim também. Nunca ficar com os braços cruzados esperando que a situação vai se resolver por si só. Quando você perguntou, Aline, sobre uma das frases, uma coisa que marcou muito, eu tenho uma frase da Elizabeth Kubler-Ross, que é foi uma médica psiquiatra que estudava o processo de morte e morrer. E aí a frase dela diz o seguinte: as pessoas mais bonitas que podemos conhecer são aquelas que conheceram a derrota, o sofrimento, o esforço, a perda e encontraram um caminho para fora do abismo. Essas pessoas têm uma sensibilidade, uma compreensão e valorização da vida que as preenchem com compaixão, gentileza e uma profunda preocupação em amar. Pessoas de verdade não acontecem por acaso. Então, assim, eu acredito que apesar de muitas pessoas talvez não consigam mudar seus hábitos, mesmo com tudo isso que tem acontecido nessa pandemia, eu acredito que uma outra parte vai conseguir repensar, e eu me incluo nessa parte, a vida, e ver ela de uma outra forma e conseguir viver bem melhor. Nesse primeiro momento de bate-papo, a gente conversou com Gilberto e Ana, estudantes da UESB, e agora a gente vai conversar com a professora e enfermeira Daniela Márcia Nery Sampaio. Primeiro eu vou agradecer imensamente pela participação dela e vou pedir que ela mesma faça uma apresentação sobre a sua área de atuação, conte um pouquinho sobre as suas vivências, já iniciando sobre como a pandemia chegou na sua vida pessoal, vida acadêmica e ministrando a disciplina de estágio supervisionado, professora. Olá, eu que agradeço, na verdade, Aline, a oportunidade da gente poder estar trocando essas informações, conversando um pouquinho sobre essa realidade de como a pandemia tem direcionado e afetado a vida de todo mundo, né? Porque assim, não afetou só na educação, mas afetou o mundo como um todo, sem direito a nenhuma exclusão desse processo. Então, como você falou, sou enfermeira de formação. Dentro, né, da minha formação, tenho um doutorado em Memória, Linguagem e Sociedade e mestrado em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Também fiz especialização em Educação em Saúde e é uma área que me encanta muito. Até esse foi o motivo pelo qual eu disse assim, não, acho que vale a pena conversar um pouquinho sim, porque falar de saúde, né, e trazer essa demanda é algo que emerge e eu acredito ser muito importante e necessário, então, sem dúvida nenhuma, poder fazer essa parceria para nós é de muita satisfação. Eu atuo atualmente, né, como docente da disciplina Estágio Curricular Supervisionado 1 para o curso de graduação em enfermagem da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Essa disciplina ela desenvolve todas as suas atividades dentro da atenção básica no município de Jequié, né, com estágios presenciais dentro das unidades de saúde da família,
atendendo a diversos grupos populacionais, como criança, mulher, adulto, idoso, adolescente, a gente trabalhando sempre na ideia de promoção da saúde e prevenção. Então, esse é o foco principal da disciplina, né? Poder desenvolver consulta de enfermagem, desenvolver educação em saúde na perspectiva da promoção da saúde mesmo, né? Como eu havia falado para você. Então, esse é mais ou menos o nosso parâmetro dentro do desenvolvimento ao longo desses anos, né, na disciplina. E com a pandemia, nós tivemos inicialmente, como a disciplina é estágio, então a gente não visualiza o desenvolvimento da consulta de enfermagem, principalmente na perspectiva de estágio, né, porque a gente pensa que o cuidado ele precisa ser pessoal, presencial, na verdade. Então, para que os discentes que vivenciaram práticas em outras disciplinas pudessem hoje estar desenvolvendo o estágio efetivamente, então não concebemos a ideia de que esse estágio ele pudesse ser implementado na perspectiva virtual, né, na perspectiva remota. Então, com a vinda da pandemia, com o surgimento da pandemia, na verdade, nós tivemos que ter as nossas atividades suspensas, né? Então, logo em março, quando o reitor decretou as atividades, né, a suspensão das atividades dentro da universidade, a nossa disciplina foi diretamente afetada, não só pela determinação da nossa universidade, mas também do município, até porque mundialmente a pandemia foi vista como algo pertencente ao segundo e terceiro setor, que é o que a gente chama da média e alta complexidade. Ou seja, os hospitais e centros especializados era quem abarcava ou quem tramitava o processo de cuidar para os casos de Covid. Então, a gente ouvia muito a necessidade dos respiradores, de leitos de UTI, e a nossa atenção básica, que é onde a disciplina desenvolve efetivamente as suas atividades, ela ficou meio que escanteada, se assim a gente pode usar esse termo, ou seja, ela ficou em stand-by, sem ações efetivas para serem implementadas. E aí o município de Jequié, com o cuidado de não estar colocando muita gente em campo, então o que foi que ele fez? Ele suspendeu também o espaço para que os estágios pudessem estar acontecendo. Então, no ano de 2020, nós tanto pela universidade como pelo município, as nossas atividades tiveram que ser suspensas. E aí, em janeiro agora desse ano, com a mudança de gestão e com um olhar, na verdade, mais sensível, né, no final do ano passado, entendendo a importância da atenção básica no processo de promoção da saúde e prevenção de novos casos para a Covid, então abre-se um novo espaço, um novo olhar para que nós pudéssemos adentrar a essa realidade. Mas, efetivamente, isso só pôde acontecer agora, a partir de fevereiro, né, deste ano de 2021. Ou seja, o ano passado todo nós ficamos, nem desenvolvíamos, porque estávamos na metade do semestre, quando a pandemia surgiu, a gente não conseguiu nem desenvolver atividades voltadas para o estágio propriamente dita. Fizemos, sim, eventos de cunho científico, né, envolvendo os discentes e favorecendo para essa divulgação e esse conhecimento a respeito da Covid. Então, nós promovemos o ano passado o Web Covid, um evento que foi promovido pelas duas disciplinas de estágio do curso de enfermagem, tanto o estágio 1 como o estágio 2. O evento começou, acho que em outubro, e terminou no iniciozinho de dezembro, e aí a gente conseguiu trazer essa temática e falar da importância da promoção da saúde e de prevenção de novos casos, como chegar à população, e aí a atenção básica começa a ganhar um pouquinho de corpo e movimento nesse sentido, e a gente conseguiu retomar agora, mas também retomando de forma presencial em campo, né? Porque essa é a lógica que a gente compreende, que estágio tem que ser feito dentro do ambiente de trabalho, e o ambiente de trabalho da enfermagem é no terreno do cuidado, né? Ou seja, no espaço do cuidado. Então, é assim que hoje a gente está desenvolvendo as nossas ações. Então, quando precisamos estar em campo, todos os alunos e professoras estão em campo, né, nas unidades de saúde da família, e quando existe a necessidade de uma reunião, de um estudo dirigido ou alguma coisa nesse sentido, a gente promove as reuniões remotas. Mas hoje, este ano, na verdade, que conseguimos retomar as atividades da disciplina. Fica muito claro, né, que acho que em todas as instâncias, profissional, pessoal, em todas as áreas, a gente sempre tem muita dificuldade a lidar com a incerteza,
né, a lidar com o que ainda não é comum, com o desconhecido, com a mudança de rotina. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa alternativa encontrada por vocês, desse webinário que foi promovido, e também dessa retomada no presencial diante de tantos riscos ainda à saúde. Como foi essa retomada com os alunos no presencial, na área da saúde que estava na linha de frente, vivenciando um colapso em função da alta demanda? Conta pra gente um pouquinho sobre essas vivências. No tocante ao webinário, a gente ele foi modular e por esse motivo que ele levou, né, do final de outubro e foi até dezembro, porque ele acontecia 2 vezes na semana, né, então 2 dias na semana nós tínhamos encontros com profissionais de diversas áreas, tanto da área da atenção primária como da área dos hospitais, profissionais enfermeiros, profissionais médicos, profissionais fisioterapeutas, psicólogos. Então tentamos trazer a realidade do webinário, né, o Web Covid, trazendo essa interdisciplinaridade do cuidado, né? Como é que isso afetou diretamente a vida desses profissionais. Então foi um evento que contou, né, com a participação não só dos nossos discentes, mas abrimos para a comunidade extra-acadêmica também. Então isso foi muito bom, porque precisávamos estar inseridos nesse mundo do cuidado, né? E o webinário acabou sendo uma estratégia, uma vez que dentro da nossa universidade nós tínhamos resoluções que amparavam as ações voltadas para o sistema remoto. Então, o webinário aconteceu de forma virtual, né, online, remota, e atendeu a nossa necessidade naquele instante. E aí, com a possibilidade da retomada para as atividades em campo, né, então, assim, muitas mudanças tiveram que acontecer. Então, estávamos acostumadas, na verdade, a usar os nossos uniformes normais, né, a nossa calça jeans, a nossa blusa branca, o nosso sapatinho, todo mundo bem padronizado, e tivemos que abrir mão, né, não manter o uniforme, mas abrir mão não, na verdade, é acrescentar, né, os EPIs de segurança. Então, hoje as nossas ações são todas feitas utilizando um avental descartável, né, de gramatura específica. Então, usamos gorro, usamos máscaras N95. Então, essas foram rotinas que tivemos que nos adaptar, né, a todos os serviços que a gente presta na unidade, para diminuir o risco de contaminação, não só para os nossos discentes e docentes, mas também para a nossa população. Então, o cuidado também na higienização dos ambientes. Então, aquele ambiente que era higienizado de um turno para o outro, a gente tinha que fazer de um atendimento para o outro. Então, isso também teve que envolver outros profissionais do serviço para poder estar esclarecidos quanto à importância de uma higienização correta. Então, a gente teve que promover alguns momentos de capacitação com as equipes para que elas conseguissem compreender a importância desses cuidados e assim a gente está prevenindo, na verdade, o risco, né, de contágio e de disseminação do Covid. Incentivo também ao processo de vacinação, e isso é um outro ponto importantíssimo, né? Então, com o advento da vacina, nós visualizamos um impacto preciso dentro, né, da nossa sociedade como um todo. Então, o número de pessoas em quadros graves foi reduzido de forma significativa, né? Então, a gente também trabalhou na perspectiva de estar incentivando e estimulando as vacinas. Isso, sem dúvida nenhuma, nós tivemos que ser imunizados previamente, nós tivemos que ser tanto a primeira quanto a segunda dose, né, tanto para docentes como para discentes, nós tivemos que vivenciar o processo de vacinação também. Então, essas foram algumas das mudanças que nós vivenciamos no serviço, né, e no desenvolver das nossas atividades. Os desafios em todos os âmbitos mesmo. E para finalizar, Daniela, eu queria que você compartilhasse conosco em termos de aprendizados, de lição, o que fica, né, ou algo que represente, que simbolize este momento dentro da sua ótica e da sua avaliação. Como uma mensagem final, uma mensagem que você deixa. Na verdade, no que se refere a aprendizado, acho que é reinvenção, né? A palavra que pode traduzir esse momento é realmente reinvenção. Então, nós precisamos aprender e nos reinventar a todo instante, porque vivemos num universo dinâmico. E por essa dinamicidade, por essa constante mudança que a gente vivencia no nosso universo, sem dúvida nenhuma, precisamos estar aptos e abertos a essas mudanças. Então, nos reinventar. Lembrar aqui de uma frase
que é na verdade, de um livro e também de um filme, né? Caçador de Pipas, que ele traz para a gente, no momento da sua fala, ele traz para a gente assim, que a pior coisa que a gente pode proporcionar ao ser humano e a nós mesmos é tirar do outro a oportunidade. Então, ele usa o termo assim, roubar é o pior pecado que existe. O pai falando para o filho no momento da fuga deles no processo de invasão. E aí o filho pergunta, roubar, por que roubar, né? Roubar porque não é apenas tomar posse de algum objeto que não seja seu, mas também de tirar a oportunidade da verdade, ou seja, praticar a mentira também é um roubo. Roubar o direito dessa verdade, trair, então assim, que nós possamos a todo instante buscar esta verdade e dar ao outro a oportunidade de vivenciar essa verdade com clareza. Então assim, vivemos em alguns momentos falta de informação e de clareza no que se refere ao contexto da pandemia, né? Algumas entravam por uma seara, outros entravam por uma outra seara, então que nós possamos resgatar, na verdade, esta verdade que precisa ser implementada para que a população tenha realmente consciência do seu papel e da sua importância. Então, que não roubemos da nossa população a oportunidade para que elas se sintam responsáveis pelo seu autocuidado. Então, essa é a ideia e a mensagem que eu fico. Porque o cuidado não é só do poder público, mas nosso também enquanto cidadão. Então, para que nós possamos implementar esse cuidado ou este autocuidado, que o direito à informação, o direito à verdade, ele seja garantido para todos nós. Então, é mais ou menos essa ideia que eu quero deixar como mensagem, quero deixar, na verdade, para que possamos refletir a respeito. Excelente reflexão. A gente agradece muito, professora, a sua participação, as suas reflexões e o compartilhamento das suas vivências nesse momento que eu acho que acaba por promover e potencializar momentos mais profundos ainda de reflexão com relação a tanta riqueza e profundidade de vivências. Obrigada a vocês, pela excelente iniciativa. E a gente tem que parabenizar mesmo, porque projetos como esses, eles acabam dando esta oportunidade de informação, de conhecer um pouco a realidade, como esses profissionais e essas pessoas estão lidando com suas realidades. Então, eu é que agradeço imensamente a oportunidade de poder estar colaborando e espero estar colaborando, verdadeiramente com vocês. E assim a gente encerra esse 4º episódio do Com a Palavra. Hoje, trazendo a temática da realidade dos atendimentos em saúde dentro da universidade. Estiveram conosco Ana Luísa Pinto, estudante de medicina da UESB, Gilberto Dias, residente do programa multiprofissional em urgência e emergência, e também Daniela Márcia Sampaio, professora de enfermagem da UESB. No próximo episódio, você confere um olhar mais atento à saúde mental na pandemia. Distanciamento social, mudança de rotina, novos hábitos, medo, incertezas. Como as pessoas reagiram a essas medidas de distanciamento? Quais os impactos para a saúde mental depois de tanto tempo de pandemia? São respostas que aos poucos estão sendo compreendidas por cada um e principalmente pela área da psicologia. E é exatamente isso que a gente compartilha com você no nosso próximo podcast. Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Com a palavra, as vivências universitárias durante a pandemia.